Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Conversa Teia. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, você que está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigada pela sua companhia. Hoje, nós vamos receber aqui no podcast Renata Massalai, nossa professora aqui do Expert. Ela é psicóloga, ela é mestre em neurociências e ela é doutoranda em educação. Ela vai falar um pouquinho para gente sobre funções executivas no TEA. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco no podcast. Vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua carreira profissional e também já começar respondendo aquela pergunta: como que foi que o autismo entrou na sua vida? Olá, Joana. Olá, meus alunos da Academia do Autismo. Estou muito feliz de poder estar aqui participando do nosso podcast. Eu sou Renata Massalai, professora e formada há mais de 15 anos na psicologia. Dou aula para alunos, né, de graduação de psicologia e pós-graduação também na área. Eu também clinico há muitos anos na área do espectro do autismo, ajudando no desenvolvimento, na avaliação neuropsicológica. Então, foi uma das áreas que mais me aproximou também a gostar de lidar, a você ver o desenvolvimento dessas crianças, né, dos adultos, não tem preço. Então, essa foi minha maior paixão que fez motivar a estar nessa atuação, né? Fiz mestrado na área da neuropsicologia e agora estou fazendo doutorado em educação. E isso tudo está ligado a essa paixão que envolve o espectro do autismo. Muito bacana, Renata. Esse tema é muito importante, né? O que você vai falar para a gente hoje sobre funções executivas. Mas eu queria começar te fazendo a pergunta: o que é função executiva? O que é? Que a gente ouve falar muitas das vezes, né? O pai vai e ouve falar dentro do consultório, o profissional fala, precisamos desenvolver as funções executivas, mas tá, ok. O que é função executiva? Isso é importante pergunta, Joana. As funções executivas, elas estão ligadas ao nosso dia a dia, né? São vários conjuntos de ações cognitivas que a gente faz de forma automática para realizar uma tarefa, atingir um alvo, né? Então, por exemplo, gosto de dar os exemplos do cotidiano para ficar bem claro, né, para todos. Sim. Então, por exemplo, eu peço uma criança para pegar uma água para a tia Renata. Então, para isso, a criança ela precisa armazenar isso na memória, concorda? Ela precisa inibir os impulsos, ela precisa ignorar a vontade de estar no parquinho, às vezes, porque para ir para o bebedouro vai ter o parquinho do lado. E ela vai ter que ter uma atenção concentrada, ela vai ter que esquecer o que está ao redor, coleguinhas correndo para um lado e para o outro, bola na quadra, esquecer isso tudo para pegar a água. Ou seja, envolve várias ações cognitivas que resultam no realizar essa tarefa de uma forma adequada. Então, como simplesmente, por exemplo, pedir para pegar um copo de água. Então, tudo isso ele está ligado às funções executivas. Então, são várias funções, né? E que ela ocorre no pico do desenvolvimento dessas funções, vai dos 2 anos e vai se consolidando mais os 16, 18 anos, vai se maturando muito mais, né? E que vai estar, às vezes, muito mais consolidado. Então, existe eu gosto muito de uma autora chamada Dali Diamond, que é pesquisadora dessa área, do qual eu fiz um aporte teórico no meu mestrado sobre essas funções, e que ela aborda em 3 grandes funções aí. A primeira, ela chama de controle inibitório. O que é isso, controle inibitório? O que essa Renata está falando? Controle inibitório é capacidade de inibir os impulsos. Então, por exemplo, esperar a fila, né? Esperar a vez do coleguinha falar. Então, ela está totalmente ligada a, por exemplo, em vez de ir no parquinho, pegar a água para a Renata. Né? Em vez de ir no impulso de ir lá brincar naquilo que é reforçador, eu vou fazer a tarefa que é pegar a água que a Renata pediu. Por exemplo,
não brigar, não agredir o outro quando está com raiva, segurar essas emoções. Isso se chama controle inibitório. O segundo, a função cognitiva que ela diz que engloba, né, as funções executivas, é a memória de trabalho, que é o quê? Que é a capacidade de eu armazenar, manipular essas informações do meio e logo em seguinte guardar para emitir no ambiente. Então, por exemplo, uma pergunta para testar se a sua memória de trabalho está indo bem, está funcionando, é perguntar: o que você aprendeu que a professora te ensinou agora? Bacana. Então, a criança ela vai ter que repetir essa informação de curto prazo que ela acabou de receber, manipular e falar da sua forma, o que ela entendeu. Então, é a memória, a gente fala de curto prazo, que é aquela memória que você acabou de receber e você logo tem que falar o que você acabou de falar. Então, por exemplo, eu peço para a criança falar 1, 2. Eu pergunto assim, Joana, o número que eu falar, você repete, por favor. 1, 2. A Joana fala 1, 2. E existe um teste que a gente chama, né, de dígitos, que é da escala Best-Risk, que a gente avalia o QI, né, das crianças, e que vai avaliar essa memória importante. Então, ela pede para repetir. Então, a criança ela tem que armazenar nessa memória de curto prazo e logo emitir. Né? E tem também a flexibilidade cognitiva. O que seria essa flexibilidade cognitiva? É a capacidade da criatividade. Então, faço uma historinha, conto a historinha do Chapeuzinho Vermelho, conto a historinha do Lobo Mau, e a criança daqui a pouco vai ter que contar do jeito dela. Então, os fantoches é muito interessante, porque trabalha isso. Quem vai ser o Lobo Mau? Quem vai ser a nova história? Vamos botar em outro contexto, não vai ser mais na fazenda, vai ser lá na praia essa história agora. Então, a capacidade de pensar de forma alternada, né? Alternativa. Por exemplo, você está dirigindo no carro e a estrada que você ia pegar está totalmente interditada. A gente tem que pensar no plano B. Então, a flexibilidade cognitiva é a capacidade de eu adequar as minhas ações diante das exigências do ambiente. Por exemplo, um joguinho muito bacana que as crianças gostam, adultos também, é o jogo Uno. O Uno, ele ajuda você cada vez mais a ter estratégias novas diante de novas regras, o como que eu vou me adaptar. E a gente sabe que os indivíduos que têm o transtorno do espectro do autismo vai ter dificuldade nesse sentido de aceitar o novo, então mudou de escola, gera aquela rigidez, não aceita, existe aquelas crises, né, de não aceitar coisas que fogem ao seu padrão. Por quê? Existe uma inflexibilidade cognitiva, essa área do córtex pré-frontal, que é aqui, ela está totalmente alterada, né, ela é diferenciada, ela tem prejuízo. Por isso que vai ter dificuldade de querer mudar de escola, vai querer, quando muda uma rotina, existe uma desorganização aí sensorial, porque a forma de processamento desse cérebro é modificada, né? E aí a gente tem que trabalhar isso no consultório. Então, às vezes, a memória de trabalho, ao guardar as coisas, às vezes vai ter dificuldade, a atenção também vai ter dificuldade, porque eles têm a atenção compartilhada prejudicada, que é uma das funções executivas também é a atenção. Está ligada aos processos atencionais. Então, por exemplo, a criança ela fica mais no seu hiperfoco, por exemplo, vou dar exemplo que ela adora o celular, ama o celular, e é difícil trocar esse celular com a Renata, é difícil brincar e dizer aqui, ó, tia Joana, aqui meu celular, ele fica só no celular que quer, não media, não faz a troca com o mediador. E isso é característico dentro do autismo, porque existe um hiperfoco, né? Então, a capacidade da atenção compartilhada, ela é prejudicada, e a gente vai estimular tudo isso, assim como o controle inibitório está ligado com as estereotipias, né? A dificuldade de lidar com os impulsos, elas são resultados também das estereotipias que a gente presencia muitas das vezes nos casos de autismo. Não, muito legal. E aí você comentou sobre 2 anos, né, e deu também o exemplo de pegar um copo, que já é uma criancinha ali maior, né, já está aí respondendo a um comando. Mas, por exemplo, os pais que estão em casa com um bebê, tem como identificar no bebê algo que precisa ser treinado em relação a essas funções executivas?
Sim, existem sinais, e quanto mais precoce for, melhor. Eu sempre falo assim, que eu acho que em toda maternidade deveria ter uma cartilha, né, de sinais precoces de TEA, porque isso já também seria uma forma de Verdade. prevenção. É o que a gente faz na Academia do Autismo, a gente conscientiza, né, cada vez mais, divulgando. Eu acho que nas maternidades teria que ser esse exemplo também, né, ter essa iniciativa, Verdade. porque eu acho que minimizaria aí muitas das questões que tardiamente a gente vê, né? Até porque existe falta de instrumentos para a faixa de bebês, existe escassez de instrumentos, né? Eu falo isso muito no nosso curso, né, de funções executivas do TEA. Então, assim, por exemplo, em bebês a gente vê uma dificuldade no rastreamento visual. Então, por exemplo, se eu coloco objeto, criança neurotípica, ela tem que olhar e acompanhar. A criança pode Uhum. já vai ter aquela dificuldade atencional. Como eu te falei, ela vai ter um hiperfoco. Então, às vezes, você vai botar o dedo no objeto que quer, a criança vai olhar para o que ela quer. Ela vai olhar para o bercinho, vai olhar para os bichinhos, para a luz, vai olhar para objetos também comuns, né? Vai olhar para os pontas dos dedos, vai olhar para o interruptor, vai olhar para uma luz, muito mais frequente do que olhar o contato visual, que a gente sabe que está Uhum. prejudicado, né? A gente busca estimular o tempo inteiro em terapia. O balbucio também, acho que é um grande sinal, há 6 meses, geralmente, como a gente no Marcos do Desenvolvimento, a criança tem que começar a balbuciar, falar, a criança com autismo já vai apresentar essa alteração, né, esse atraso balbucio na fala mesmo também, um ano que é esperado formar palavras, né, água, né, formar a conexão de palavras, vai ter esse prejuízo. O atraso de fala acho que é o grande precursor dos diagnósticos, né, de chegar e do Uhum. consultório e fazer. Então, assim, tem a atenção também a questão das brincadeiras simbólicas que são prejudicadas, brincadeira da criança, ela imita ali também a imitação ela precede a fala, né? Então, por quê? O Sim. neurônio espelho, que está aqui no córtex pré-frontal, que é a capacidade de eu imitar. Então, por exemplo, às vezes eu faço assim, eu como adulta, e aí outra pessoa olha, faz também. Você já reparou isso, Sim. né? Sim. Então, isso é o neurônio espelho. A gente imita o que o outro faz e repete. Nas pessoas com autismo, isso está prejudicado. Então, não vai reconhecer a emoção do outro. Se a mamãe está triste, se a mamãe está feliz, se a mamãe está com medo, se o papai está, né, tá nervoso, vai ter Uhum. dificuldade de ter, por isso que a gente trabalha as emoções, o reconhecimento das expressões, as situações sociais ligadas às emoções. Então, mamãe deu presente, criança feliz, coleguinha bateu no outro, triste, né? Não pode fazer isso, Uhum. tristeza. Então, para associar, por quê? Eles têm essa alteração aí, esse prejuízo. E fora a interação também, né? A interação, ela fica, então, por exemplo, de 10 vezes que a gente pede para a criança olhar, ela olha 2, olha uma vez, ela olha com uma frequência muito baixa. Então, a gente precisa tá aí puxando, usando estratégias, o que é reforçador para que a criança possa fazer o contato visual. Então, existe aí o rastreamento, tem esses olhar os objetos comuns, a dificuldade na imitação, né? Então, sorri para a mamãe, sorri para o papai, a criança não imita, né? Fica com Uhum. uma frequência muito, muito abaixo do que é esperado. Então, para isso, a gente O precisa fazer chamar as avaliações. o chamar também seria, Renata, quando o pai chama pelo nome e a criança não Não responde a esse responde. comando? Isso também. Além do comportamento não verbal, Joana, que é o apontar. A comunicação não verbal, ela faz parte. Então, por exemplo, quer água, a criança às vezes aponta. Então, elas vão ter também esse prejuízo nessa comunicação, dizer oi, tchau, gestos, né, para se Sim, comunicar. Por isso que é sempre importante os pais, a família, estar junto da terapia sim, ABA, né? Que é a terapia mais aí recomendada, com evidência científica, para uma boa evolução prognóstica dessa criança. Por sim. isso que os pais, por exemplo, têm que, às vezes, a gente tem que olhar as questões também da família. A criança, ela é estimulada? Às vezes a criança ela quer água, mas já tem ali, então não vai ter voz, ela não vai vocalizar nunca, Sim. assim. Então precisa da demanda. Ah, o que você quer? Ah,
água, muito bem. Por que tem que deixar a criança emitir o som? Para ela entender que a função social que é a linguagem. E as funções Uhum. executivas, ela também está ligada à linguagem. Sabia disso? Uhum. Ela também está ligada. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Enquanto eu converso com você, um adulto com autismo, ele vai ter uma dificuldade de sair do seu hiperfoco. Vamos dar exemplo que ele adora falar de artigo científico. Ele vai Uhum. ter dificuldades, a gente está falando sinais de bebês, mas eu vou falar também sinais de adultos, que eu acho que é Sim, interessante, tem muito importante. diagnóstico tardio, né, Joana? Exato. Então, por exemplo, vai ter interação social, vai ter prejudicada, vai ter dificuldade de lidar com sarcasmo, deboches, Uhum. por exemplo, nossa, ai, você é tão querida, coloca entre aspas, assim, tão querida, isso é o quê? Um certo sarcasmo, né? E não Uhum. vai ter essa dificuldade de entender que essa fala é o sarcasmo. Ou, por exemplo, a literalidade presente. Ah, nossa, mas tá mão na roda isso aqui. Vai achar que é aquela mão Uhum. na roda. Pô, tô com dor de cotovelo. Vai achar que é dor no cotovelo. No Sendo cotovelo. que a gente explica socialmente que não é dor de cotovelo. É o namorada que não quer mais um ou outro, está sofrendo. A gente explica essas situações que têm um sentido mais abstrato, né? Para que eles possam ter essa internalização. E na linguagem, como eu estou dando exemplo, mudar o foco. Então, em vez de o autista adulto que adora falar de, de artigo científico, ou a criança que adora falar de dinossauro, né, de Uhum. aviões, tem o seu hiperfoco, ou o mundo bita, ou o seu desenho predileto, é aprender ter estratégia de falar outros assuntos, ou perceber que o outro não está mais afim, que muitas das vezes o autista vai falar, poxa, essa pessoa não está mais afim de falar de artigo científico. Perceber, poxa, o outro não quer mais falar de artigo científico. Muitas vezes não vai ter essa capacidade de perceber que o outro não está mais afim de falar do seu hiperfoco. Por Sim. isso que a gente vai trabalhar essa capacidade em terapia, né, com a aba, para que eles possam ali criar um repertório, ampliar seu repertório de habilidades sociais, né? Tão importantes. Então, a gente trabalha a questão também da sexualidade, no autismo adulto, tudo isso que é tão Sim. importante, trabalhar essas áreas, né? Então, é isso, assim, e a linguagem é mudar o foco. Por quê? Senão, isso limita a aprendizagem, né, Joana? Eu só falar Uhum. de artigo ou de dinossauro, eu tenho que fazer com que a criança ou o adulto, ele fale de outras coisas, ele Sim. aceite. Isso aí está ligado com déficit na flexibilidade cognitiva, que é aceitar Uhum. novos elementos, que pensar em outras estratégias. Isso, a gente precisa ampliar esse repertório, né, de E ele aprendizagem. precisa, aprender a se controlar, né, controlar esse impulso de só falar desse Só assunto, né. falar. Exato, que aí às vezes volta a falar, você está falando e o outro, vou voltar a falar desse assunto, e aí a Sim, gente precisa entender quando o outro não quer mais falar de dinossauro ou de daquele artigo assunto. científico, Sim, e isso vai ter impacto sim, né, não só no relacionamento, né, nas interações sociais, mas sociais. também na vida acadêmica, né. Sim. Então, por exemplo, a criança ali, ela vai ter memória de trabalho, como eu falei, a capacidade de armazenar, ela também está prejudicada. Isso pode estar repercutindo no déficit também de habilidade de cálculo matemático, porque a memória de trabalho está ligada com a Uhum. capacidade de fazer cálculo matemático, a planejar, organizar. Então, por exemplo, a gente não faz a lista de compras para a nossa Sim. casa? Isso vai recrutar várias funções executivas. Eu tenho que planejar, não é isso? Passo a passo do que tem que ser comprado, o que está emergencial aqui em casa, está faltando água, não pode ficar sem água. Está faltando aquele biscoito que eu adoro, recheado doce, né? Sim. O que eu gosto? O que é importante? Carne, suco, vai colocando um por um. Então, você vai planejar, vai categorizar, não é isso? Vai organizar passo a passo para fazer a tarefa. E sem Uhum. esquecer dessa lista, né? Sim. Então, ou seja, está vendo que essas atividades, elas também vão ser recrutadas, por exemplo, se não trabalhar na infância, na vida adulta desse autista adulto. Uhum.
Então, por exemplo, na vida profissional, se não trabalhar esse déficit, que já está presente, porque é genético, Uhum. na vida acadêmica, né, vai ter seus déficits, né, Sim. na vida profissional adulta, vai ter suas questões aí que vão ter prejuízo. Então, eles estão ligados também às disfunções executivas, não só no autismo, mas crianças, indivíduos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a Uhum. dislexia, que é o transtorno de aprendizagem específica, troca de letras, né? Sim. Também está ligada à disfunção na área, né, aqui executiva. Transtornos também mentais estão ligados, por exemplo, a depressão. A gente sabe que existe um rebaixamento aí das funções executivas, a atenção fica muito mais em defasagem, né, devido à depressão. A esquizofrenia está ligada também a déficit nessa área. Então, a gente está vendo que é uma área muito complexa que envolve aí diversos transtornos, desde os mentais ao neurodesenvolvimento, a síndrome de Down também, né, que a gente chama hoje, Uhum. né, do T21, denominado hoje, do DSM-5, versão revisada. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Sim, verdade. Bem, isso aí. Bem amplo, né? Renata, sob esses profissionais, né, que vão estar atuando aí, tanto com a criança quanto com o jovem, um adulto, fala para a gente um pouquinho, para esses que estão nos assistindo, como que eles vão trabalhar, né, para estar desenvolvendo essa função? Porque eu imagino que numa criança seja diferente da gente trabalhar num adulto. Esses adultos hoje que estão recebendo esse diagnóstico e que vão estar falando nos próprios locais ali da terapia sobre essa dificuldade que você acabou de relatar e que acaba passando e ele tendo que aprender na marra, né, tendo que se achando de repente tem alguma coisa diferente, mas não sabe nomear aquilo, e hoje que bom que a gente está conseguindo ter essa abertura e muitas pessoas identificando essas características e buscando realmente um diagnóstico, né? Isso é muito importante também. Como que esse profissional ele aborda diferentes faixas etárias ali para poder estar trabalhando essas funções? Então, primeiro a gente precisa fazer uma avaliação, né? Então, para isso, a gente trabalha sempre de forma interdisciplinar. Então, tem que ter um médico especialista em TEA, tem que ter, né, o terapeuta ocupacional, tem que ter o pedagogo, tem que ter todas as áreas englobadas, né? O psicólogo, enfim, todos que estão, fisioterapeutas também, porque as partes motoras Uhum. também têm comprometimento, nutricionistas para a área da seletividade alimentar, além do terapeuta ocupacional, né, que também atua nas questões dos distúrbios de processamento sensorial. Então, nós vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, aplicar testes, né, que vão avaliar essas disfunções executivas. Tem testes que dão essas medidas. Como é que está o controle inibitório? Está acima ou abaixo da média? Como é que está a atenção concentrada? E a atenção dividida? E a atenção seletiva? Como é que está a atenção total dessa criança? Como que está a memória de trabalho? Então, o VISC mesmo é um teste que avalia, que é das escalas Bhaskara de inteligência, que vai estar avaliando isso. Para crianças pequenas, temos o som R, que é de 2 anos e meio a 7 anos. Né? Temos as escalas Bailey, que é para bebês, que vão avaliar a parte motora, intelectual, né, cognitiva, linguagem, várias questões que eu trago isso no nosso curso de funções executivas do TEA, séries de testes que a gente utiliza, né, eu cito sobre esses testes que são específicos, né, para o profissional psicólogo aplicar, são restritos, e tem as escalas também, que é no outro curso que eu coloco com vocês, que é de instrumentos de rastreio do TEA, que existem várias Uhum. escalas, né, que são abertas, que vários outros profissionais da área de saúde podem utilizar, e que avalia o rastreio de TEA, né? O ProTEA-R, MCHAT, ATA, a SQ3, tem vários que a gente fala. E assim, para que a gente possa fazer essa avaliação, tem que ter essas escalas de rastreio, ter os testes padronizados, os testes que são aí validados pelo SATEPS, que é o Sistema de Avaliação Psicológica, para nós, né, que são Uhum. restritos a nós psicólogos, e utilizar também a observação comportamental,
Então, por exemplo, eu tenho que fazer a situação de teste ali com a criança. Então, por exemplo, vamos fazer um teste de atenção ali. Eu posso botar, brincar ali várias cores, eu quero que você pegue só a cor roxa para mim, para ver se tem uma atenção, como é que tá, né? Então, ali vai apresentar no contexto como está a situação. Eu gosto muito do Uhum. Proté, porque ele fala esse instrumento de rastreio, ele mostra a brincadeira em contexto lúdico, e a gente avalia o checklist conforme o DSM-5, como que está essa criança, né? Se ela está Uhum. atendendo a expectativa ou não. Nós temos também os protocolos comportamentais, Joanas, que é o VB-MAP, que é na Academia do Autismo a gente tem esse curso, né, maravilhoso. Temos o Portage, né, Portage. Uhum. Temos também o ABLES, vários protocolos, né, que eles estão casados com marcos do desenvolvimento. E que a gente, nesse contexto de observação, vai avaliar se essa criança está dentro do que é esperado ou não. E a gente Sim. utiliza ele também para fazer a reavaliação. Então, depois de passar pela estimulação das funções executivas com o profissional psicólogo e com a equipe multidisciplinar, eu posso replicar Uhum. essas escalas e ver se houve melhorias, né? Poxa, agora, como é que está esse nível, né, da linguagem, da cognição, melhorou? Eu posso reaplicar essas Sim. baterias de testes depois de um tempo, depois de meses, né, seguindo o manual do teste, para que possa ver como houve essas melhorias, né, o que houve de Sim. andamento. Mas, complementando a resposta, existem jogos que eu quero trazer para vocês, né, Uhum. e que vão abordar sobre como fazer estimular as funções executivas. Então, por exemplo, atenção, a gente pode utilizar, vou dar uma peca aqui de dicas para De vocês que estão jogos. no nosso curso, aqui um spoiler Legal. Deixa eu de só te fazer uma pergunta antes. dica. Esses jogos que você vai trazer para a gente, pode ser também utilizado pelos pais em casa? Claro, importantíssimo, Sim, Joana, porque legal. a gente vê artigos científicos nos remontam que quando os pais eles Uhum. estão juntos, né, Sim, nesse processo, estimulando o hábito em casa, isso faz com que a criança se desenvolva muito mais, né? sim. Claro que a gente tem que separar, tem um tempo. Eu sempre falo assim, mãe também não é terapeuta, pai não é o terapeuta. É bom deixar esses papéis bem claros, mãe é mãe, pai é pai, Verdade. né? Não deixar essas inversões de papéis. Mas eu acho que seguir as recomendações, seguir os estímulos em casa, você vai estar potencializando. Por quê? Vamos falar dentro das funções executivas para os pais que estiverem assistindo aqui. Uhum. Lembra que eu falei da memória de trabalho? Uhum. Né? Que é a memória de curto prazo, eu pedi uma água, eu tenho que lembrar que eu quero água, esquecer do parquinho, lembra? Isso a gente faz também para gravar como adulto as coisas. Por que eu sei que Joana é Joana? Eu olho para ela e falo, Joana, né? Porque eu falei 3, 4 vezes o nome da Joana, 5 vezes. Ou seja, quanto mais eu repito o nome de Joana, mais eu vou Uhum. armazenar o nome dela. Então, é assim também para a criança com autismo. Quanto mais você, não só o psicólogo, não só o terapeuta, não só o médico fazer os seus estímulos, sua avaliação, se os pais fizerem isso, porque isso vai fazer com que a criança armazene muito mais e fica essa memória, ela vai sair da memória de curto prazo e ela vai para a memória de longo prazo. Então, vai ser difícil a criança Sim, esquecer. Então, você vai potencializar muito mais. Não esquecer o sim, momento pai, ter o momento mãe, momento lúdico também, momento de deixar a criança livre, mas também ter o momento de ter intervenção ABA. É sim. essencial, porque ao contrário do que a gente ouve, cada um tem seu tempo, a gente já desmistificou muito aqui na academia do autismo. Cada um não tem o seu tempo, o tempo vale ouro aqui, né? Porque esse período de 2 anos que eu falei, lembra que é onde está o pico do Uhum. desenvolvimento das funções executivas, ocorre aí a poda neural, que é uma área que, as áreas que a criança não estiver usando, o cérebro deleta, acho que não é importante, deleta. É aí que surge muito o autismo regressivo, que é quando a criança, ela perde as habilidades que ela conquistou. Você já viu aquela criança de 1 ano que falava e depois não Sim, fala mais? é Aquela verdade. criança que olhava, você chama pelo nome, te respondia, não te responde mais.
E isso é porque o cérebro vai passar informações errôneas de que essa área não está sendo ativada, sendo que um ambiente que está gritando o seu nome, que a criança, né, vai ter esse distúrbio dessa informação, das conexões sinápticas. Então, gente, essa parte do esperar cada um ter seu tempo, não. Existe um tempo em que o cérebro, que é o tempo de 2 anos, né, 2 a 3 anos, que é o pico do desenvolvimento de função executiva, que é onde o cérebro está tendo o dobro de conexões sinápticas. Ela está tendo ela está ávida por aprender. E é onde a gente tem que colocar aba, colocar brinquedos e estimular todas as habilidades necessárias no marco do desenvolvimento, porque isso vai fazer com que a criança se desenvolva mais, esse autista possa ter um alto funcionamento e diminua a discrepância mesmo do desenvolvimento em relação a outras faixas etárias, tá? Sim. Então é isso. Então vamos falar dos jogos. Isso, vamos embora para esses jogos aqui, gente. Vamos preparar aqui. Trouxe coisas importantes para vocês. Na atenção, como que eu vou estimular aí crianças com atenção? A caixa de estimulação, eu posso usar brinquedos sonoros para bebês, tem o chocalhinho, você pode utilizar. Trabalho com histórias para crianças maiores, vou contar a historinha aqui, né, da turma da Cebolinha, né, da Mônica, né? Sim. E livros infantis, atividades com fantoches, eu posso colocar os fantoches, vai estimular a atenção. Como que eu estimulo a memória? Eu posso pedir para procurar objetos ou pessoas escondidas. Eu posso, por exemplo, pegar a foto ali do vovô, botar ali, esconder, e aí a criança tem que achar onde está a foto do vovô. Então, são coisas que em casa tem e que a gente pode estimular. Identificar familiares, quem é aqui a titia, quem é o titio, quem é aqui a bisavó, aponta para mim. Então, a criança não verbal, a gente utiliza muito a questão do apontar, né? A comunicação, né, que a gente utiliza. Temos também aqui, fotos, fichas com gravuras, né? Para raciocínio lógico, existe um jogo que a gente utiliza na neuropsicologia em consultório, a Torre de Hanoi, né? Existe outro que você pode fazer em casa, na escola, que vai avaliar a memória de trabalho, vai estimular o planejamento, a organização e a construção visoespacial. Nossa, isso tudo, Renata? Sabe como que você faz isso? Vou te ensinar. Como? Sequência de figuras. Vai estimular essas áreas todas que eu mencionei. O teste Torre de Londres, né? Quebra-cabeça. Quem já brincou de quebra-cabeça? Ele vai estimular a atenção difusa, né? Vai estimular a atenção concentrada também. A memória visoespacial também vai estar. Você tem que gravar aquela imagem e replicar ela. Olha aí, né? Como que brincando a gente estimula. Nós temos o jogo de 7 erros. Eu adorava também jogos de 7 erros. Muito bom. Esses jogos vai estimular a atenção concentrada, eu tenho que procurar o erro, tenho que me concentrar e achar esse erro. Atenção difusa, às vezes em 2 ou mais erros ao mesmo tempo eu vou ter que concentrar, né? A memória de trabalho, armazenar onde está esse erro, encontrar ele, e a visoespacial também. A dominó, vocês gostam de conta matemática e de imagens? Bom. Já fiz muito. Então, se puder brincar com essa criança, vai estimular com ele a atenção concentrada, difusa, a memória de trabalho. Joguinho de ligar os pontos. Esse jogo, ele vai estimular a atenção concentrada, atenção difusa, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, né? Então, por exemplo, eu posso botar de 1 a 10, pedir para que a criança ligue em sequência, 1, 2, 3, isso trabalha a flexibilidade. Às vezes, esses números não vão estar em sequência, ela vai estar embaralhada, ele vai ter que flexibilizar e achar, né, a ordem. Olha quanta coisa rica que o brincar é necessário, né? Cubo mágico. Tem criança que adora cubo mágico. Vai trabalhar a habilidade visoespacial. Vai trabalhar visoconstrutivo, planejamento com o cubo mágico, atenção visual e concentrada. Blocos e legos. Eu conheço autistas, Jota, que adora Lego. Sim. Constrói Legos, assim, de forma incrível. É muito bom, Lego. É lindo. Isso trabalha a criatividade, a flexibilidade cognitiva. Eles podem montar
tudo a partir daqueles blocos, criar um mundo ali. A coordenação motora também, porque tem que trabalhar as mãos, né? Ali a motora fina, a orientação espacial também, capacidade de resolver problemas também, porque tem que encaixar peça a peça para poder atingir o objetivo, tá? Então, gente, o cérebro, para você desenvolver, ele tem que ser desafiado. Então, eu pergunto, o que você aprendeu hoje, lá na sala? Cria essa história para mim. Se tivesse esse problema aqui, como que você resolveria? Qual o plano A? Qual o plano B que você daria se desse errado? A gente tem que fazer isso nas escolas para potencializar, né, a aprendizagem. Jogos de tabuleiro, quem não gosta? Bom. Ele vai trabalhar a memória de trabalho, controle inibitório, então trabalhar os impulsos, a flexibilidade. Jogo da memória, é clássico, né? Jogo Muito da bom. Memória. Treina a memória visual. As funções cerebrais aprimoradas vão sendo estimuladas no jogo de memória. Habilidade de pensamento rápido também. Vai melhorar a atenção, ele vai exercitar o cérebro, vai desenvolver a concentração. O labirinto vai ajudar na atenção e coordenação motora, o senso lógico, o senso da direção, lateralidade, o senso de organização, planejamento, e o jogo Uno é a flexibilidade e resolução de problemas, né? Então, citei alguns exemplos aqui, para não ficar tão extenso, mas que podem ajudar a estimular essas funções no dia a dia. Então, não é só em consultório, em casa, pode ser feito. Não, perfeito. Em casa, brincando, como você mesmo já falou, não com essa necessidade de pensar que o pai é terapeuta, não, mas sim que eles são pai e mãe, e ter esse momento junto, em família, né, desenvolvendo através de brincadeiras. O lúdico, sempre o lúdico, né? Tanto na parte pedagógica, né, de ensinamento, mas também no desenvolvimento. Como que é importante, Renata, a gente estimular as crianças, como você falou, quanto mais cedo, melhor, né? Melhor. Estimular... E não delegar só ao terapeuta a função de estimular, porque, igual na terapia, nada vai acontecer se o paciente também não tiver a parte dele. Existe a parcela da responsabilidade do terapeuta saber ter o manejo, e o paciente também se aderir. Então, assim, em relação aos jogos, eu acho importantíssimo ter esse tempo de qualidade, porque hoje a gente vê as crianças muito viciadas em telas, né, Joana? Sim, isso verdade. tem série de consequências também para o desenvolvimento da criança cognitivo. Sim. Então, brincar, o acertar, o errar, aprender por tentativas discretas, estar ali, acerto, erro, até se desenvolvendo, isso faz parte dessa estimulação. Se elas não forem corretamente estimuladas, o desenvolvimento vai gritar ali socorro, vai ter o seu momento ali de discrepância e o pai e a mãe vai sofrer. Então, ter os limites com amor, né? Olha, momento de tela, momento agora de brincar. Porque essas funções não vão sendo estimuladas se ficar só em tela, que é o que a gente muito vê. É verdade. Então, muitas das vezes a gente tem que negociar, tempo de... Até a criança não utilizar mais celular. A gente faz esse treino para tirar aí as crianças da telinha para elas se desenvolverem. Com certeza. E também, Renata, se a gente pensar, por exemplo, nas atividades diárias de uma casa, né? Inserir essas crianças de acordo com a idade, claro, mas nessas tarefas, eu acredito que também seja interessante, né? O dobrar, o guardar, né? Guardar os brinquedos, colocar sua meia, atividade de vida diária, né? Sim. E que a gente fazer um bolo junto com a mamãe, com a vovó, faz o bolo, né? Principalmente quem tem seletividade alimentar, fazer sentir o cheiro, por aproximações sucessivas, tirar o estímulo aversivo que tem o alimento, né? Sim. Coloca fotos, figuras de alimento, brinquedos de alimento, quanto mais a criança tolerar, você vai trabalhando junto com o terapeuta até seu objetivo-alvo ser alcançado, né? Sim. E é isso, é essa perseveração que vai construindo, né? Sim, você faz um bolo, a gente pensa em fazer um bolo e quem já domina, né, o adulto que já domina fala assim, isso é muito prático, é muito rápido, mas existem muitas fases para a gente conseguir, né, a organização do alimento, a separação, todo um processo
para fazer um bolo, né? Que parece muito simples, e com uma criança ali, ela está trabalhando muitas coisas de forma Muito. lúdica, Está ensinando a brincando. planejar, né? Eu preciso o quê do bolo? Uma farinha, eu preciso de ovos. Então, ou seja, eu estou Sim. planejando, categorizando. O que é uma coisa para a memória de trabalho também estimular é categorizar, né? Tudo que é de Aham. mala de viagem a gente vai colocar. Então, vamos lá. Roupa, sapato, né? Vestido, calça, moletom, Uhum. shampoo, sabonete, escova de dente, coloca aqui. O que é de cozinha? Garfo, faca, panela. Então, ou seja, esses simples, às vezes pode brincar com a criança ali, vão pegar aqui na revista e cortar tudo que é de viagem, tudo que é de cozinha, Aham. tudo que é de escola, mochila, livro, caderno, lápis, borracha. Isso vai ajudar também a estimular a memória de trabalho, ter a Sim. organização, que a memória de Sim. trabalho está ligada com isso. Né? Sim. Categorizar, organizar nos departamentos, né? As coisas. Isso, perfeito. Renata, eu imagino que você, nesses anos que você tem aí já de experiência, parte clínica, também pedagógica, né, como professora, tem algum caso, acho que é difícil você pensar em um especificamente, mas tem algo assim que te marcou na sua carreira? Que tenha algo assim, não, isso aqui foi um marco, isso aqui eu nunca vou esquecer. Tem algo que aconteceu? Bom, o que mais me emociona, né, e deixa a gente é, feliz e motivada a permanecer lutando sempre pela causa do autismo, é você ver Uhum. os avanços, né? Um deles, eu É. acho que a maior dor que a gente vê que os pais têm é a habilidade da fala, né? Então, por Uhum. exemplo, as crianças que não falavam, não verbalizavam, começar a falar, mãe, né? Te amo. Você chora isso a primeira vez, às vezes a criança pode ter 7, 10 anos, não fala. O primeiro verbalizar é sempre muito emocionante, porque foi muito construído, foi muito estímulo para soltar todas essas Sim. falas. Lembrando que existe aí condições, por exemplo, o nível 2 de suporte, 3 que tem muita questão da ausência da fala, né? Ou às vezes a apraxia da fala, outras comorbidades Uhum. né, que existe no desenvolvimento junto ao autismo, às vezes prejudica, não vai ocorrer da noite para o dia, vai demorar mais, porque sabe que existe as comorbidades que vão impactar mais, necessitar de mais suporte. Mas quando a gente Uhum. vê ocorrendo ali um suar de oi, né? Ou mesmo se comunicar aqueles que não falam, né, que não vão verbalizar, mas que apontam, que se comunicam, têm um acesso através da comunicação, né, que a gente fala alternativa, Sim. isso vai dando acessibilidade, isso vai gerando um mundo de inclusão muito maior. E é isso que nos faz a entender, porque eu vejo assim, o autismo não é a gente que tem que se moldar, não é eles que têm que se moldar ao nosso mundo, é a gente que tem que se moldar ao mundo do TEA, para deixar mais Sim. acessíveis, né? Isso faz diferença. Eu já tive alunos, por exemplo, surdos. O que a gente fazia? No final da aula, fazia lista de chamada com sinais, né? Então, tinha o sinal Uhum. R, cada um tinha o seu sinal. E, ao Social. final, a gente sempre aprendia um pouco de Libras no final, né? O bom Sim. dia, né? O bom dia. Então, tudo isso faz com que sinta assim, poxa, alguém está olhando para mim. Então, o que a Uhum. escola puder fazer de adaptação, ter a conscientização do autismo, ter roda de vivência com as famílias, né, que está dentro do espectro, ver o que Isso. pode desregular sensorialmente a criança, buscar fazer adaptações, né, nas avaliações, dividir às vezes em menos partes, né, tentar entender Uhum. tudo isso, esse olhar diferenciado e acolhedor, vai fazer com que esses pais, essa família se sintam num ambiente inclusivo. Incluir, Sim. não é só colocar todo mundo lá dentro da escola, eu tenho aprendido muito isso Não. no doutorado e aplicado em educação. Não é colocar todo mundo Sim. lá, isso é segregação, é integrador, modelo integrador. Está todo mundo ali Uhum. e não está nem aí. Coloca em cima do acompanhante especializado e não. Então, a Uhum. verdadeira inclusão é que todos, desde as crianças com autismo, desde os que não têm, todos vão ser potencializados a sua aprendizagem, Sim. né?
Então, e o segregador, aquele que coloca, modelo segregador que coloca a criança numa outra sala totalmente excluída das outras crianças, o que é um absurdo, né? Sim, E aí a gente tem que lutar aí pela com inclusão, certeza. lutar para que todos estejam no mesmo espaço, todos tenham voz, tenham vez, né? Verdade. Não venham nos Perfeito. calar e E seguir cada pela luta. Isso aí, e cada vez mais a gente ter, né, esses profissionais capacitados para poder estar atendendo essa demanda, Fazer né? o E treino, né, o aí, plano de ensino individualizado com para certeza. eles. É, Perfeito. E aí, Renata, eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos, que você é professora de 2 cursos aqui do Expert, da Academia do Autismo. Um, que é o Instrumento de Avaliação e Rastreio para o Diagnóstico no TEA, importantíssimo, na verdade, fase número 1 que você falou, para começar uma intervenção, né, de uma avaliação. E o Neuropsicologia e Funções Executivas no TEA, para esses profissionais. Fala um pouquinho para quem é, como que é o curso, e também qual profissional, né, que pode fazer essa avaliação realmente, que os pais vão primeiramente buscar para ter esse diagnóstico, né? É importante você falar também. isso é importante. Eu vejo que o nosso curso de instrumentos de rastreio diagnóstico do TEA, ele é um curso mais amplo, né? Mais voltado aí a pais que têm interesse, a profissionais da área da saúde, né? Podem também ter acesso, fonos, fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, todos que trabalham na área da intervenção do TEA também Uhum, podem ter esse acesso, porque a gente vai falar de várias escalas que são abertas, não são privativas a nós psicólogos, tá? uhum, Não são testes psicológicos, porque só profissionais psicólogos podem ter acesso, tá? Pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas eles são abertos, na internet tem, né? Existe também instrumentos que eles vão baixar, ele é livre acesso, então, domínio público, né, para uhum, compreensão de todos. Então, vai ter aí escalas MCHAT, ATA de traços autísticos, vamos ter escala CARS, que avalia o nível de autismo. Lembrando que são escalas de rastreio, né? Não diagnóstico. Diagnóstico tem que uhum. ter avaliação, às vezes, de meses, né? Que a gente tem Sim, cuidado, falo muito, do diagnóstico errado, que é o que mais tem ocorrido, Joana. Isso tem trago muito prejuízo na saúde mental dos pais. Então, para isso, gente, não é aplicar e, caramba, deu evidência de autismo, então tem. Apliquei um MChat, nossa, a pessoa tem autismo. Não. Tem que aplicar vários instrumentos, tem aí meses e meses de observação e uma equipe multidisciplinar inteira sim. tendo seu parecer, seu laudo, para, em conjunto, tomar uma decisão, né? Verem qual é o diagnóstico ali dentro da situação ali do caso. Então, a gente tem também ali os instrumentos diagnósticos, né, que são abertos, o ADIR, né, que a gente vai colocar, vai falar, tem o ADOS também, ou seja, tem várias escalas também que são a diagnóstica, né? Uhum, Lembrando que não é só um instrumento que dá o diagnóstico, tem que ter uhum. meses e meses, vários profissionais, o médico especialista também dá o seu parecer, para que todos juntos possam fazer ali um diagnóstico com fundamentação técnico-científica e muito cuidado, né? Para Sim. não errar. Por isso que você conhecer o instrumento, saber se capacitar é necessário e usar os instrumentos com responsabilidade ética. Então, escalas, os instrumentos, os testes psicológicos da nossos profissionais psicólogos juntos, né? Os favoráveis Uhum. que a gente utiliza pelo SATEPSE, e fora os meses e meses de observação para que possa ir anamnese, entrevista, observação comportamental, para a gente dar uma Sim, devolutiva assertiva à família, né? Eu dou perfeito. ali modelo de devolutiva, modelo de relatório Uhum, desse curso, coloco uhum. vários bônus. Eu tenho uma apostila que eu fiz também para ajudar os pais sobre como desenvolver inteligência emocional diante do diagnóstico do autismo. Ele está muito embasado Muito dentro da importante. abordagem da terapia cognitiva comportamental. Né? Que sentimentos estão vindo diante desse diagnóstico? Como que eu posso lidar de uma forma melhor esse diagnóstico para os pais que tiverem ali
que acabaram de receber o diagnóstico do autismo, que é muito importante o acolhimento deles, né? Sim, A gente não verdade, trabalha só em crianças, trabalha principalmente nos corações dos pais. A gente não faz verdade. nada se não alcançar o coração dos pais na clínica. Muito, muito importante. Renata, nós estamos chegando aí ao final do nosso podcast Conversa Teia. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui, por trazer tanta explicação, abrir o leque de informações para a gente, tanto para profissionais quanto para os nossos pais que nos acompanham aqui no podcast. Queria deixar você nas suas considerações finais e também algum recado que você queira passar para os profissionais, para os seus alunos aqui da academia. Fica à vontade. Então, quero agradecer imensamente o convite. Foi um tempo oportuno e rico que a gente pôde trocar ideias aí de grande aprendizado, né, para a gente. Cada vez que eu estou aqui junto, eu aprendo mais. Eu acho que essa troca ela é muito rica. Eu estou à disposição para estar aqui junto, somando forças. Muito feliz de poder participar dessa maior comunidade no Brasil de autismo e fazer parte dessa história. Isso alegra muito. O como que a gente tem aí um grande carinho, né, e um grande, vamos dizer assim, referência para mim, porque a partir do que o nosso diretor passou, né, as lutas ali, né, com o Guilherme, né, com o Fernando, Verdade. ele pôde proporcionar tantas coisas maravilhosas às outras pessoas, né, às outras famílias, a partir dos nãos na escola, né, que a gente sabe que infelizmente existe ainda, né, muito preconceito, Sim. muito capacitismo, existe muita negação de matrícula, sendo lei que eles Sim. tenham ocupar espaços que quiserem, né? Então, a partir disso, em vez de ficar preso à dor, ajuda milhares de pessoas. E aos pais, eu digo para não desistirem, persistirem, trabalhar as emoções, fazerem terapia é importante, ter o tempo para vocês, né? Porque a gente sabe o como que é exaustivo as altas cargas de terapia, mas você participar desse processo, depois no final você vai dizer, olha, valeu a pena, olha o que eu construí até aqui, com perseveração que ganha, né? A nossa atitude que vai determinar a nossa vitória. Muitas vezes a gente vê pais e mães cansados no processo, às vezes quer que o filho fale logo agora, sabe? Quero que ele e nessa pressão vai aprendendo a internalizar que não é do seu jeito, não é do seu controle, vai aprendendo a perder o Sim. controle, a entregar, a confiar na sementinha que está sendo plantada dia a dia e aprender a não ser inimigo de si mesmo, que a maior questão não é o diagnóstico, não é o quê, mas o como eu vou lidar com isso. É isso que vai determinar o como eu vou passar toda a situação que envolve o espectro do autismo. Então, se priorize, cuide de si, da sua saúde mental, né? E isso é Sim. muito importante no autismo, porque, Joana, a gente vê assim, pais e mães históricos de suicídio, divórcios em casamentos. Então, a saúde mental, ela tem que cuidar muito desse assunto dentro da tratativa do autismo, né? Sim. As crianças. Então, se priorize. Sua saúde mental é tudo que você tem, né? E você não é um diagnóstico, né? Não é uma sentença o Ah, diagnóstico, mas é perfeito. onde você vai transformar vidas através da sua história, através do autismo você vai Sim. poder ajudar outras pessoas, mostrar, né, que não é o mundo que vai mudar, a gente que tem que se moldar, né, e entender o mundo do autismo e lutar contra todo o capacitismo, contra tudo que há aí, que a gente tem de desafios para a inclusão escolar, a inclusão dos autistas na nossa sociedade. Persistir, eu Perfeito. sempre digo isso, a vitória está na persistência, perseverar até o fim, porque vai ter a Perseverar. semente. Não no seu tempo, mas Uhum. entender, perder controle, aprender a lidar com isso, e terapia, para saber Terapia. lidar da melhor forma. Porque senão você deixa a gente o maior Perfeito. inimigo da gente mesmo, se a gente não Sim. cuidar da nossa saúde mental. Perfeito. Professora Renata, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aí, ouvindo através do Spotify ou nos acompanhando aqui no YouTube. Nos siga nas redes sociais da Academia do Autismo, do Experts também da Academia do Autismo. E deixe seu comentário, deixe sua sugestão de tema que você gostaria de ver por aqui.
E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!